Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast no AgroPod. Hoje a gente vai falar de um assunto que dá muita dor de cabeça, curiosidade e também dúvidas, que é principalmente o assunto da reforma tributária. Como que ela vai ficar para o produtor rural, para o agronegócio e também as alterações, o novo imposto de renda. Este programa é um oferecimento de Viveiro Brasplante, semeando para alimentar o Brasil. Saiba mais em viveirobrasplante.com.br. E para falar desse assunto, eu recebo aqui o Rafael Camilo, ele que é especialista tributário e também sócio da BWA Global. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para falar de um tema bem sensível, né? Que está tirando o sono de muita gente e acredito que ainda vai tirar por algum bom tempo. Verdade. E, Rafael, acho que um dos principais desafios é porque a legislação ela nunca é muito clara, né? Você não vê em pontos específicos, essa situação vai ser tratada assim. É muito uma ideia global e aí cada situação depois ela precisa ser investigada de forma pontual, né? Exatamente. A gente estava até falando que em 60 anos nunca teve uma mudança desse tamanho. E também em 60 anos ninguém tinha entendido completamente o que estava acontecendo, qual era o sistema. O sistema tributário do Brasil, né? O mais complexo do mundo. Esse título a gente tem, de sistema mais complexo tributário do mundo. Então, a reforma vem com essa promessa de que vai facilitar até para pessoas que querem investir no Brasil e às vezes desistem de investir por causa do sistema tão complexo. Exatamente. Agora, a gente pensando no produtor, a gente começa a avaliar os pontos, ele gera realmente muitas dúvidas, né? O que foi positivo, o que foi negativo? Da tua análise, da pesquisa, a gente sabe que a reforma ainda está em discussão, né? Ela deve ter algumas alterações importantes, a gente espera também que tenha, né? Por algumas situações. Mas da tua pesquisa, o que você considera, assim, os principais pontos de mudança nesse caso? Eu entendo que, como eu falo em outros setores, né? Pegaram um pouco mais leve com o agro, devido a ser algo que movimenta o país, né? Então, já partindo daí, a gente tem uma redução na alíquota em 60%. Ou seja, dos 27,5%, eu vou ter uma redução de 60%, eu vou estar pagando ali no final 11%. Além de continuar os produtos de cesta básica com alíquota zero. Então, essa diferenciação continua, né? O agro sempre teve muitos benefícios. O agro exporta muito. Então, tem benefício também para exportação. Continua os benefícios, né? A balança comercial sempre é bom você estar exportando mais. A gente entende também que tem alguns pontos que não estão tão claros. Por exemplo, para o micro, né? Para o microprodutor rural ali, que é um dos grandes pontos. A gente entende que não ficou dos piores para o agro, mas o que vai aumentar é a complexidade do agro, que, por exemplo, se a gente pega o microprodutor rural ali, sempre teve essa... Todo mundo já sabe, cara, você não vai ter uma contabilidade tão bem feita, porque é o senhorzinho que está produzindo lá no interior de Minas Gerais, não tem tanto acesso à informação assim, e sempre teve essa facilidade porque não era tão fiscalizado. E com a ideia da reforma é aumentar essa fiscalização. Um dos pontos que me chama bastante atenção é essa ideia do faturamento de 360 mil, né, por ano. Uhum. Quando você pega, assim, até uma pequena propriedade, você falar de 360 mil é um valor muito baixo. E não quer dizer que necessariamente esses 360 mil vão ser de lucro líquido no final do ano, né? Porque o produtor, ele realmente precisa fazer um movimento grande de investimento para plantar. E depois, não necessariamente essa vai ser a margem de lucro. Então, quando a gente fala de pequeno produtor, eu imagino que praticamente todos já vão estar dentro dessa classificação. Exato, né? Você já adiantou aqui uma questão, né? Que é um dos benefícios que é colocado assim na reforma como benefício, tá lá. Um benefício. Que é um benefício que é considerado pequeno produtor rural quem fatura até 360 mil ano. Primeiro ponto, não coloca se é líquido, né, de lucro líquido ali, os 360 mil, ou se é de faturamento, isso não está escrito. Tá? Isso aí está gerando grandes dúvidas. Acreditamos que seja bruto, pela forma que está o texto. Então, esse benefício, como você mesmo disse, cara, quem vai se aproveitar desse benefício, né? Poucas pessoas. Então, uma pequena família está vendendo mais que isso ali. Porque, se eu tenho 360 mil de faturamento no agro, quanto que é o meu lucro ali no final das contas, né? Isso é um desafio realmente, né? Exato. Mas vamos colocar que isso seja algo bom, igual a reforma colocou. O que a reforma está dizendo?
Você faturando até 360 mil ano, você pode optar ou não pelo novo regime. Por que eu posso optar ou não, Rafael? Porque eu posso gerar crédito de PIS e COFINS, que agora vai virar IBS e CBS, eu optando. Como que seria optar por um novo regime? Porque, por exemplo, na parte da empresa, a gente tem o Simples, esqueci o nome. Qual que é depois O do lucro Simples? presumido E o lucro real. e o lucro real. Então, a empresa, ela, a partir do faturamento dela, ela entra dentro dessas 3 categorias. Então, seria mais ou menos algo semelhante, assim, que o produtor escolhe em que categoria que ele quer ficar ou não? Parecido, tá? Mas, por exemplo, a minha opção do IBS-CBS para o produtor rural, que é CPF, vai ser diferente do CNPJ. Posso ser CPF e optar pelo IBS-CBS, tá? A lei deixa. Para Né? quem não sabe, IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Isso. E CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Eu até falo ali para facilitar, né? O que vai mudar pelo quê? ICMS e ISS, né? Começa com o I ali, né? De imposto. Né? Isso. Isso muda pelo IBS. O PIS e COFINS, que são as contribuições, CBS. Então, é isso que está alterando. Então, vai ter essa possibilidade. E também, para quem não optar, eu não optei. Então, para quem eu vender, não vou gerar crédito de IBS, CBS, você vai gerar um crédito presumido. Para quem está comprando de você, para também não dificultar a sua venda para quem está comprando ali, o supermercado que está comprando e não ter crédito. E esse crédito ele é gerado com base em quê? Por exemplo, eu sou um produtor de... Vamos pegar um exemplo de arroz. Arroz está na cesta básica. Sim. Eu sou um produtor de arroz que eu vou comercializar. Muito difícil comercializar diretamente para o mercado. Eu tenho que comercializar para a indústria, que vai ser a beneficiadora, que vai vender para o mercado. Exato, mas como você usou cesta básica, ele não vai gerar crédito porque ele já é alíquota zero. Tá? Mas vamos supor que seja um produto que esteja fora da cesta básica. Aí ele gera crédito. Um crédito presumido que também não tem alíquota na lei ainda. Ou seja, muita coisa ainda precisa ser colocado ali alíquotas. Por exemplo, o imposto seletivo também não tem alíquota. A gente presume que pode chegar até 10%. Tá? Igual a gente fala do IBS-CBS em 27,5%. Também é estimativa. Tá? É a conta que está mais próxima para todo mundo. Mas não tem esse número fechado. Tá, então vamos pensar no milho, por exemplo. O milho não está na cesta básica. Então, eu produzi o milho, vou enviar para a indústria e daí da indústria ele pode virar uma série de produtos. Sim. Óleo, né, ração animal. Então, esse produto ele pode gerar crédito, porque ele não está na cesta básica. Vai gerar. Mas mesmo você comprando do que não optou pelo IBS-CBS, ele gera um crédito presumido. Tá? Que, por exemplo, o governo vai definir que esse crédito presumido seja de 10%. Então, comprei lá 50 mil desse fornecedor e eu vou ter um crédito presumido desses 50 mil de 5 mil reais. Entendeu? E aí, como que calcula esse crédito? Uma espécie de banco de dados dentro de algum sistema do próprio governo? Como que é isso? Legal. A gente coloca que vai... Isso é até um próprio videozinho que tem no site da Fazenda. Tem um videozinho explicando bem legal como que vai ser o split payment e como vai ser essa questão de créditos. Ele coloca como se fosse um cartãozinho de crédito que você vai ter, por exemplo... Pontos, como pontos. quando a gente usa o cartão de Exato. crédito, vai acumulando pontos. Exato. Eu comprei lá 1 milhão que gerou crédito para mim de 50 mil reais. Eu tenho 50 mil reais de crédito, vou vendendo. Quando eu estou vendendo, eu estou usando esse crédito, estou usando esse cartão de crédito. Se eu vendi mais, normalmente eu vendo mais do que eu compro, né? Essa é a lógica. Quando eu vendi mais e acabou esses 50 mil reais que eu tenho de crédito, aí eu vou ter que pagar, tá? Mas buscando outra questão, eu tenho um split payment, então eu estou vendendo, pessoal, voltando um pouquinho, o split payment vai ser a cobrança antecipada do tributo, antecipada ou quando acontece a venda. Hoje, se eu vendi esse mês, eu espero até o mês seguinte para pagar esses impostos. Se eu for lucro real trimestral, eu espero o trimestre. Com a reforma, não. No ato da venda? É no ato. É no ato da venda e isso impacta meu fluxo de caixa, porque eu não vou ter mais esse dinheiro para contar com ele. Porque às vezes você não vende o produto à vista, você também vende o produto com prazo, Exato. né?
Então, hoje, você, empresa, recebe a alíquota mensal. Do que Isso. faturou no mês de outubro, você vai pagar no mês de novembro. Então, isso não... Depende de muita coisa aí, tá? Por exemplo, hoje eu posso escolher, né? Eu posso optar. Eu vou ser tributado pelo regime de caixa ou vou ser tributado pelo regime de competência? Competência, eu vendi 100 mil reais em 10 vezes, não importa. Eu vendi esse mês, eu emiti a nota esse mês, eu vou pagar o imposto sobre os 100 mil esse mês. Eu vendi 100 mil no regime de caixa, que eu pago quando eu recebo em 10 vezes, aí eu vou pagar 10, 10, 10 e 10. Tá bom? Hoje é dessa forma. Com a reforma tributária, isso piora. Né? Qual a ideia da reforma? Eu vendi 100 mil reais em 10 vezes, eu pago o imposto agora, na primeira parcela, ou seja, se eu vendi em 10 vezes, eu tenho 10% de imposto para pagar, A primeira parcela vai ser só imposto. a primeira parcela é só imposto. Aí nos meses seguintes, esse valor entra. Então vai ser, a gente entendeu que vai ficar bem mais difícil de controle, principalmente no início, até todo o mercado entender essa mudança. Tá? E você acha que essa foi uma alteração do governo justamente para evitar? Porque assim, a gente sabe que as empresas usam muito essa questão do imposto até para equilibrar o fluxo de caixa. Exatamente. Você entrou o dinheiro da venda, você deixa para pagar o boleto daqui a alguns meses, porque vale pagar o juro e usar aquele dinheiro para fluxo de caixa, né? Com certeza. Isso é o que mais acontece, tá? E vou te explicar onde que o governo perdia muito dinheiro nessa história de não ter o split payment, de não ter essa antecipação. E até antes do split payment ali, antes de ele começar a funcionar realmente, eu só vou... Outro ponto importante. Eu comprei do meu fornecedor. Eu sou aqui uma fazenda, comprei do meu fornecedor, comprei R$1 milhão, eu tenho crédito, eu tenho muito crédito ali para utilizar. Mas eu só vou poder utilizar esse crédito que eu comprei do meu fornecedor se ele pagar o imposto. Se ele não pagar, eu não aproveito. E como a gente vai ter controle sobre as contas do fornecedor? Isso é para ter um sistema. Né? A Serpro vai ser responsável por isso. Eu vou saber quando ele pagou ou não. Alguns estados, como o Ceará, já se antecipou um pouco com isso. Hoje você sabe quem é bom pagador ou não. Então vai ser uma espécie de score. Exato. Lá eles até colocam que lá tem a contribuinte pai d'égua, né? Que é mas isso. Bem referência. Isso. Aí eles medem lá os contribuintes por 5 jangadas. Até 5 jangadas. O contribuinte é uma jangada, ele é horrível de pagamento, é o devedor costumaz, tá? Se você, quando comprar dele, principalmente na reforma tributária, você sabe que você pode ter problema com crédito. Ele é 5 jangadas, ele nem vai passar por auditoria. Ele já vai... O crédito dele é gerado. Então, isso aí já vem acontecendo. São Paulo tem algumas cidades que acontece isso também. Tem outros estados que já estão mais preocupados com isso. Só que eu vou ter a opção de pagar por ele também. Não, eu não quero esperar ele pagar. É outra vantagem, né? Que a gente coloca que o imposto vai ser por fora. Hoje, os impostos, a maioria é por dentro. Né? Falando de PIS, COFINS, CMS, os impostos é por dentro. Vai ser por fora. Isso vai gerar outra bagunça no mercado. Isso que a gente começou dizendo que a reforma era para simplificar, né? Eu acho que vai bagunçar para simplificar depois. Por exemplo, eu gosto de colocar o exemplo da contabilidade. Eu falo só para trazer o que pode gerar no mercado. Os economistas falaram que o mercado vai se ajustar com isso, mas eu, na minha visão, acredito que vai gerar uma superinflação nos primeiros anos. Porque, por exemplo, eu te cobro R$1.000 de contabilidade. Só que ali dentro tem R$200 de PIS, COFINS, ISS. Isso vai para o governo. Não é meu. O que acontece com a reforma? A reforma está falando que toda a tributação agora vai ser por fora. Eu tenho que definir o valor. Era R$1.000. Se eu jogar o imposto por fora, 27,5%, vamos desconsiderar as reduções. Eu ia te cobrar R$1.270. Mas está errado. Porque eu já tinha R$200 ali que era de imposto. Ou seja, eu teria que abater esse imposto e te cobrar o por fora o exato. Então seria bitributado. Exato. Então o que a gente entende que vai acontecer no mercado? Vai vir uma superinflação, todo mundo jogando esse imposto adicional no valor que já cobra hoje. Então a gente acredita que vai ter um aumento muito grande no preço de compra. Se tem aumento no preço de compra, tem aumento no preço de venda. Então, isso são algumas coisas da reforma tributária que a gente tem que entender. Então tem vários cenários que a gente analisa que pode acontecer. Tá? Esse é um deles.
E isso impacta diretamente porque o tributo no Brasil é pago sobre faturamento, né? Então, Não sobre lucro real. exato. Algumas, né, são assim. Então, isso vai impactar muita coisa, porque quando você vai aumentar o teu preço de venda ali e também você vai ter mais créditos gerados com a reforma tributária, porque eu vou ter um creditamento amplo. Com isso, minha margem vai aumentar. Você sabe que a margem no lucro real, você vai pagar mais imposto. Sim. Você Então, muda de alíquota. exato. Tem algumas questões que uma vai puxando a outra. Então, o que a gente está fazendo? Não existe receita de bolo para a reforma tributária. Cada empresa é analisada de uma forma e a gente analisa cada empresa de uma forma e olhando o fornecedor, principalmente, e para que a gente está vendendo, qual o estado que a gente está vendendo, que é outra mudança muito importante. Hoje, com a reforma tributária, não vai ser mais de onde eu estou vendendo, que é como acontece hoje, é para onde eu estou vendendo, para Os diminuir estados que compram mais automaticamente vão recolher mais. Exatamente, e vai ter mais crédito também, né? Tipo, vai mais dinheiro para aquele estado. Isso é realmente para diminuir a questão de guerra fiscal e, por exemplo, tirar um pouco, por exemplo, São Paulo é o maior distribuidor e todo mundo está indo para São Paulo para colocar indústria, etc. Indústria, fazenda. Então, todo o dinheiro fica lá em São Paulo, mesmo que o Brasil todo compre. Então, a ideia é, o Brasil todo compra, então o imposto vai ser pago aonde estão comprando. Uma tentativa de distribuir melhor, né? Isso. Agora, a reforma está aprovada, mas ela ainda está em discussão, né? Então a gente tem muita coisa que ainda pode alterar. E como que você tem avaliado essa discussão? Existe diálogo, né? Porque a gente está falando, claro, muito da questão do produtor rural, mas eu imagino que as empresas, indústrias estão no mesmo dilema para entender onde a gente se enquadra aqui. Sim. Falar, estamos há 60 anos no regime antigo e ainda tem discussão, né? Imagina que recente, né? Eu acredito que tá tendo discussão, tá tendo diálogo, muitas vezes você tá vendo que tá mudando muita coisa. Tem muito sindicato brigando forte, né? Papel do sindicato, isso aí também. Porque tem algumas coisas que inviabilizam o negócio, né? Tem empresas que ou muda o sistema, ou ele vai ser quebrado pela reforma tributária, pelo regime dele. Imagina você, eu sou uma empresa de locação de tratores. Eu não pago ICMS, não pago ISS, eu tô locando o trator. Só se eu tivesse o motorista do trator ali, eu pagaria. Mas como eu tô locando, ou seja... Que daí o motorista seria sobre... Aí sobre o serviço, isso. Aí você tem que pagar. Agora, quando você está alocando o material, praticamente, seu imposto é ridículo hoje. E você trabalha com essa margem. Agora você imagina, não, a partir de 2026 você vai ter que cobrar. Você vai ter que pagar. Que é todo mundo... A ideia do IVA, né, que a gente não comentou, que é um imposto único, é isso. Comparar, deixar todo mundo igual. Mas aí já veio o IVA com... A gente fala que o IVA no Brasil, ele bebe cerveja e vai pro carnaval, né? Ele é diferente. Era para ser imposto único, era um imposto, não era para ter IBS e CBS. Mas aí os estados e os municípios não conseguiram entrar em um consenso ali. Até pelo tamanho do Brasil, né? É bem diferente do que você colocasse num país bem menor. Sim. Então, já começou aí, né? Deixou de ser imposto único. Imposto único tem dois impostos que, quando você vai... Vamos colocar IBS, CBS, imposto seletivo, continua IRPJ, continua CSLL. Estamos falando de 5. E todos os outros entraram no IVA. É porque a gente verdade, não existe o IVA, né? O IVA só existe na lei ali, o nome IVA, né? Aí colocou o IVA dual, né? Que é 2 impostos, IBS e CBS. Sempre lembrando que a gente está falando só de contribuição, a gente não está falando de imposto sobre renda, que é o IRPJ e CSLL. Que isso aí já vai ser outra história, né? E que está chegando também. É bem confuso. Então, o que o produtor pode esperar disso? Ele já tem que buscar o escritório para justamente entender em qual categoria ele vai entrar, por exemplo, avaliar. A gente falava no início, né? Eu dei o exemplo do tabaco, da indústria do tabaco, que é o quê? É um produto que não está na cesta básica, mas que automaticamente ele não vai gerar muito crédito. Porque pode ser um produto altamente taxado pelo imposto seletivo, e talvez perca até os 60% ali da redução do agro.
Então, vai ser um caso para a gente estudar também. Posso trazer mais informações sobre essa questão do agro, Até do porque tabaco, o tabaco especificamente. hoje, ele é um dos produtos da cadeia produtiva que mais gera imposto, justamente, e inclusive que a gente mais exporta, né? O Brasil é um país muito produtor e é uma cadeia representada por pequenos produtores, familiares. Tá. Para exportação, a gente tem um benefício que isso não vai mudar como é feito hoje, tá bom? Então, ok, a gente. Então, em tese, ele entraria nessa Exato. cadeia. Em tese, não vai mudar para exportação como é feito hoje. Então, tem esse benefício ainda que o Brasil não iria mexer na exportação. Então, se já era melhor. Hoje, no Brasil, já você paga bem menos imposto exportando do que vendendo aqui. Não é por isso que nossos produtos é muito mais caro aqui do que lá fora, às vezes. Que o imposto é menor. Vai continuar? Né? O Brasil não quer mexer nessa balança. Né? Todos os governos, nenhum mudou essa questão de, cara, é melhor vender, é melhor exportar, é melhor trazer dinheiro de fora. Né? Isso aí pode entrar qualquer governo que eles mantêm essa ideia. Então, com a reforma não foi diferente. Tá? Então, cara, se é um produto que é majoritariamente para exportação, a gente não precisa se preocupar tanto com essa questão. Sim. O problema da produção do tabaco vai ser com os gastos que ele tem no Brasil, que vai aumentar. Tá. Principalmente porque você acaba usando muita matéria-prima, como o caso dos fertilizantes químicos, que é importado. Então, ele já vai vir com um custo mais alto. Sim. E que é a questão do imposto seletivo, que é um dos mais embaçados que a gente comenta, né? Que será que quando esse produto chegar aqui no Brasil, ele não vai passar por esse imposto seletivo? E como que essa questão do imposto seletivo para mim não é clara. Como que faz essa seleção? Como que você identifica que esse vai ser essa alíquota e esse vai ser essa... Eu acho que o imposto seletivo ele é algo mais parecido com ele ao ICMS, né? Que ele tem a ver ali com a questão de quanto que o produto é importante. Por exemplo, produto de cesta básica tem alíquota zero. Por quê? Né? Porque ele está na cesta básica ali, eu tenho que diminuir o valor dele o máximo possível para ser para todo mundo, né? Que é a grande questão da reforma tributária. Sempre se falou que e se pensou que quando a reforma tributária viesse seria para reduzir o imposto sobre o consumo, que é o que impacta todo mundo. Por exemplo, a pessoa que ganha 10 mil reais, ela paga num saco de arroz ali o mesmo que uma pessoa que recebe salário mínimo, muito devido a imposto. Então, quando se falou de reforma tributária, todo mundo pensava e esperava que viria uma tributação bem menor sobre consumo. Não foi isso que aconteceu. Ou seja, e fora que o governo que está hoje é muito a questão do consumo, do consumidor final ali, das pessoas, dos mais pobres. Tem a questão do cashback, vamos ver se vai funcionar, né? Como que é essa questão do cashback? Cashback é que uma parte do imposto ele vai ser revestido para as famílias de baixa renda, como remuneração. Dinheiro mesmo, em espécie. Vamos ver como que isso vai acontecer. É uma espécie de Bolsa Família? Exatamente. Mais um. Então, esse é o cashback. Mas em cima das famílias que estão consumindo? Das famílias carentes. Né? Ou seja, todo mundo vai comprar, vai gerando ali vamos usar as milhas de novo, né? Sim. Vão ser geradas essas milhas que vão para as famílias carentes. Não para quem mais está pobres. Necessariamente consumindo. Exato. É para quem tem o cadastro. Eles estão consumindo porque eles precisam se alimentar e etc. Mas a ideia é essa do cashback, que foi uma grande... mas a gente sempre falou da questão do consumo e tal, e a gente vai acelerar de novo aqui na questão do imposto sobre consumo, que é isso que está acontecendo. Os produtos vão ficar mais caros. Né? Tipo, não faz sentido. Para mim, essa reforma não faz sentido em muitos aspectos. Eu confesso que quanto mais você me fala, menos sentido me faz. Eu tô tentando entender. Não tem parte boa, né? Qual é a parte boa? A gente já fez várias palestras e normalmente no fim das palestras a pergunta é essa: quando é que vai vir a parte boa? Né? A gente entende que muitas vezes os bons pagam pelos maus. O que acontecia muito antes? Até nesse caso, por exemplo, eu comprei 1 milhão do meu fornecedor e eu não vou aproveitar crédito se ele não pagar. Poxa, para mim é ruim. Mas antes, eu comprava 1 milhão,
tinha 100 mil reais em crédito, eu usava o crédito para o governo, eu não pagava esses 100 mil para o governo, porque eu vendi, eu teria que pagar 200 mil, abati esses 100 mil que o meu fornecedor pagou. Aham. Só que ele não pagou. Ou seja, quem ficou no prejuízo Foi o governo. o governo. Isso vai passando, o governo não vai receber mais esse valor se o primeiro aqui da cadeia não pagar. Pagar. Pior que isso, eu era um atacadista. Isso aqui era raro, mas acontecia sempre aqui no DF, né? Acontece. Eu era um atacadista. Eu comprava de uma empresa que não existia. Não existia empresa. Eu comprava a nota fiscal dessa empresa. R$1 milhão, só para mim ter os 100 mil reais de crédito. De crédito. E eu usava esse crédito, passava para frente. Ou seja, era uma cadeia. Esses 100 mil que eu não paguei, o da frente também não pagaria. Porque é uma cadeia. De um crédito que nunca existiu. De um crédito que nunca existiu. Isso acontecia muito. Acontece ainda, né? Só que hoje tem muito mais fiscalização. Então a ideia do split payment é para reduzir muito. Isso vai acontecer. Vai reduzir muito a questão da sonegação fiscal no Brasil. Tá? Porque da onde que eu vou tirar? Só que aí, ao mesmo tempo, essa linha de corte, ela acaba prejudicando todo mundo. Todo mundo. Mas vai aumentar muito a arrecadação. Vai melhorar o Brasil? Aí não sei, aí já é um caso político. Uma outra questão que a gente, né, hoje, inclusive, eu ouvi muito assim, a gente precisa ter esperança, a gente precisa ter esperança. A gente tem esperança, mas aqui, né, são muitos anos tentando... Mas o Brasil arrecada muito, mesmo com toda a sonegação, arrecada muito. Né? Vai diminuir muito essa sonegação. Se vai mudar alguma coisa, torcemos que sim. A gente espera. Agora, Rafael, um outro porém que a gente tem também é a questão do novo imposto de renda também, que isso vai afetar diretamente o produtor rural. E aí, em que pontos a gente tem aí alerta, atenção dessa alteração também do imposto de renda, do novo imposto de renda? Essa é a alteração é a reforma da renda, né, do imposto sobre renda ali. O maior ponto é a questão de distribuição de lucro. Que querem colocar... Aí sim, né? Só que, por exemplo, eles não ajudaram nada o consumo. Eles só querem piorar ainda mais a questão de quem tem uma renda maior. Tá? Hoje, eles colocam que é a tributação sobre grandes rendas. Né? Eles consideram que grandes rendas é distribuição de lucro mensal superior a 50 mil reais. Que antes era isento de qualquer valor de distribuição de lucro. Como que vai ser feito? Né? Já foi aprovada em uma das casas, falta aprovar na segunda, tem tudo para ser aprovado. E o que vai acontecer? A partir de 50 mil reais, eu vou pagar um valor de adicional. Não é 10% ainda. O pessoal já está colocando acima de 50 mil reais, você vai pagar 10%. Não é. Tá? Entre 50 e 100 mil reais. Tá? Você tem uma alíquota diferente, você tem que fazer cálculo, igual o cálculo hoje do imposto de renda. Vai ser um percentual dos 10% sobre a diferença que você faturar não, né? Que você receber a mais entre 50 mil e 100 mil mensal. A partir de 100 mil mensal, aí não tem conversa, é 10%. Que eu acho que essa é a principal diferença, né? O trabalhador mensal, ele recebe um valor estabelecido todos os meses. O produtor rural é aquilo que a gente falou no início, ele faz uma movimentação financeira muito maior para chegar a um resultado líquido. Tá, mas só tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente aqui, desses 50 mil e 100 mil, a gente não está falando de CLT. A gente está falando de sócio de distribuição de lucro. O CLT que ganha 50, 100 mil reais, a tributação dele é a mesma. Os 27%. Os 27%, que já é uma pancada. Só que todo o CLT era puto com o empresário. Porque ele não precisa Exato, pagar. porque o empresário não paga. Só que ele não entende que o empresário paga imposto pra caramba. Já lá na produção do serviço. Eu falo, cara, se eu ganhasse metade do que a gente paga de imposto na empresa, eu era muito rico. Então, o nosso maior sócio na empresa já é o governo. O governo. Não faz nada e tá ali ganhando a maior parte da empresa, né? Sim. Então, o nosso sócio majoritário hoje é a empresa. Né? Aí, a distribuição de lucro era isenta porque já era tributada várias vezes. E agora ela vai ser mais uma vez. Mais uma vez tributada. Tá? Então, o que eu tenho que me preocupar com isso? Principalmente com a contabilidade bem feita. O que acontece? Tem muita gente que tem créditos que não
que tem lucro no teu balanço que não existe, né? Que foram de distribuições passadas, só que a contabilidade não registrou, gerou lucro que não existe devido à falta de emissão de nota, e eu tô lá com um saldo gigante de lucros acumulados. Eu vou ter que distribuir aquilo em uma hora. A fiscalização vai ser maior. Então, vamos distribuir antes de 2026, né? Para não correr esse risco. De pegar esse imposto Exato. em cima disso. Exato. Se eu já tiver distribuído, acontece. A contabilidade não está sendo bem feita. Então, eu tenho que distribuir esse lucro antes da reforma. Tem outras coisas também que tá mexendo bastante, questão de holding, etc. Muita gente planejou holding, vai ter que replanejar, vai ter que alterar holding. Eu ia chegar nesse ponto, porque a gente viu um movimento muito grande, né? Principalmente de fazendas, sobre a questão sucessória, né? Sobre a questão de, se houver um falecimento, por exemplo, na minha família, e tá tudo no nome do meu pai, como que a gente vai fazer esse gerenciamento? As pessoas buscaram muito a holding para tentar evitar essa tributação também. E agora, como que fica essa questão? Primeiro, teve muitas holdings mal feitas, né? Que o pessoal pegou o hype, assim, qualquer um tava fazendo holding. Então, tem que ver se essa holding foi bem feita, primeiro. Tem a questão também essa eu consigo trazer melhor também, que aí já vai muito para a questão de família, a questão de como que vai ser avaliado uma holding se a pessoa morrer, né? Não é mais como é feito antes. Vai ter uma questão de fluxo de caixa descontada, etc, para você pagar um imposto que às vezes vira um imposto impagável. Então você vai ter que estudar de novo a holding que você já tinha feito. E em alguns cenários eu preciso confirmar também se isso foi pro agro. Eu não observei, mas por exemplo, a contabilidade. A contabilidade ela tem uma redução de 30% na alíquota. Só que se eu tiver uma holding no meu quadro societário, eu perco esse benefício. Entendeu? Ou seja, Mas a lei é de antes da constituição da holding? Não, isso é agora com reforma. Ela vai passar a valer a partir de agora. Exato. Mas no caso, a minha holding tem, sei lá, 5 anos. Não é retroativo. Não, é porque nesse caso é mudança tributária, né? Então vai impactar essa holding de 5 anos. Não tem problema. Não tem como mudar. Tá? Eu não posso retroagir, mas daqui para frente... Mas daria para reestruturar a holding. Daria para reestruturar, ver se está da melhor forma, de acordo com a reforma tributária. Tá? Então, tem muitos pontos que tem que mudar. Tem a questão de imóveis para aluguel e etc., que vai aumentar muito a tributação de Airbnb, etc. Vai ficar mais caro para você alugar um Airbnb. E quanto menor o prazo de locação, maior é o imposto. Ou seja, a gente viu um mercado imobiliário muito ascendente, né? Sim. Para 2, 3 dias. A indústria hoteleira já não dava conta. E aí, agora, com essa tributação, então você vai desestimular essa prática, esse negócio. Uma coisa que também a gente entende é porque tinha muita coisa que você não sabia como tributar porque não existia antes da reforma ali, porque como que eu tributo... Uber, entendeu? Como que eu tributo uma startup? A gente meio que colocava ela como uma empresa normal, aí tinha uma lei do bem para dar uma melhorada e etc. Como que eu contabilizava um Airbnb, que é uma pessoa física que compra um apartamento que ele aluga lá por dias, ele coloca na internet e deixa alugado. Era muita coisa que não tinha durante a reforma, né? Não tinha uma referência. Então meio que ia fazer de qualquer jeito. Agora vai começar a pagar e eles falam, não, os caras... Tem muita gente hoje que o investimento dele é esse, é comprar apartamento para alugar pelo Airbnb. É tão bom que ele paga o preço, o valor da parcela e ainda sobra um valor por mês, né? Então, tem muita coisa também tá mudando por causa disso, que não tinha nada previsto antes, tá? Então, a gente entende que... Eu entendo que daqui a uns 7 anos, quando essa reforma estiver pronta, e revista essas questões que, cara, isso aqui vai impactar o meu negócio, vai ser inviável. Até lá a gente tem um Frankenstein. Até lá a gente vai sofrer muito, mas a gente até brinca, né, que depois de 7 anos você vai precisar bem menos do computador. Porque meio que vai ser automático. É isso. É para ser automático essa parte do IBS, CBS.
Hoje o contador também briga muito com questão de planejamento para falar, não, é melhor eu colocar nesse estado do que nesse, porque eu tenho esse e esse benefício. A gente faz muito isso. Durante 7 anos a gente vai continuar fazendo, porque vai ter. Só que depois disso, né, não vai ter tanto assim, cara, não importa da onde eu tô, da onde eu tô fazendo o trabalho, importa para onde eu estou vendendo. Né? Por exemplo, São Paulo sabe muito disso, eu quero atrair muitos contribuintes para cá. Tem uma cidade lá que em todo lugar a atividade era 5%. Agora eu não tô lembrando. Alguma atividade que é ligada a infoprodutor. Uhum. Infoprodutor tá bombando no Brasil. Como que tributa infoprodutor de acordo com o tributário antigo, né? Intermediação de negócio, você vai colocar o que você quiser lá, que não tem nada parecido, né? Fizeram lá um benefício para o cara pagar 1%, 2% de ISS. Ou seja, eu estou pagando 5%, faturo 10 milhões ao mês, tem infoprodutor que fatura isso tranquilamente. Vou deixar de pagar 5 ou vou para São Paulo pagar 1, né? Pagar 2. A maioria desses CNPJs, eles são virtuais também. Eles Exato. não precisam nem de uma estrutura física, né? Então, eles não precisam estar com uma loja constituída ou um endereço físico constituído no estado de São Paulo. Porque infoproduto também tem muito essa questão, por exemplo, dos cursos online, né? Então, você tem a plataforma que hospeda os cursos, que tem a tributação. Foi outra questão tributária, né? Estão colocando os cursos como e-book. Aí estão aproveitando o benefício do PIS, COFINS, do ICMS, que é do papel, para e-book. Tem escrito isso em algum lugar? Não. Não tem, mas estão usando. E o e-book é digital. E o e-book é digital e estão aproveitando, entendeu? É planejamento, tá? É um planejamento mais arriscado, mas não deixa de ser planejamento. A lição que fica é que o brasileiro, ele não à toa, ele tem essa fama de dar jeitinhos, porque é isso, a legislação não é clara. Muito ampla. Muito ampla e não é objetiva, né? Então, você dá um jeitinho para encaixar o seu produto dentro daquela forma que seja mais fácil. Por isso que tem tanta tese, né? Tantas teses que deixaram tantos tributaristas tão ricos, né? Porque tem margem, né? E realmente tem empresa que paga imposto errado por muito tempo achando que está pagando imposto certo. E quando vai pedir, tem muita grana ali. E é porque prescreve 5 anos. Se não prescrevesse, ainda era pior. Nossa, desafiador. Agora, Rafael, que horas que você começa a falar das coisas boas mesmo? Cara, o que eu vejo de coisa boa, né? Coisa boa pra gente falar. É exatamente essa redução na alíquota de 60%. Né? Porque se não tivesse, ainda seria Com pior. o jabutizinho ali controlado. Exato. Né? Dependendo como que é o termo certinho do crédito. Pra você não perder o crédito. Presumido? Não, da balança, né? Que se for da cesta básica, você... Alíquota zero, e se eu não optar pelo IBS-CBS, eu posso ter o imposto diferido ali, né? Então, eu tenho uma presunção de crédito. Uhum. Até 360 mil. A partir disso aí, todo mundo vai ser obrigado a IBS-CBS, vai ser creditamento normal. Legal. Tá? E aí, no caso, hoje, na empresa de vocês fazem esse planejamento tributário para as empresas e também, no caso, os produtores rurais? Fazemos o planejamento. E estamos fazendo também o planejamento da reforma, tá? Que é o quê? Que a gente fala que tem essa questão tributária, mas se você for ver que o grande impacto pode ser no fluxo de caixa, né? Que eu não vou ter mais o dinheiro do governo para contar com ele. E se eu comprar do fornecedor errado, eu também eu vou estar com um creditamento menor. Por exemplo, se eu comprar de um fornecedor do Simples Nacional, eu deixo de ter um crédito de 27,5%, vamos colocar assim, para ter um crédito de 6%. Nossa. Né? Então, vale a pena? Eu sempre falo, não é a pior coisa do mundo você comprar do Simples Nacional dependendo do valor que você vai pagar. Mas se você estiver pagando o mesmo valor pelo mesmo produto de um Simples Nacional ou de um lucro real, ou lucro presumido, compre do lucro real, do lucro presumido. Isso vai mexer com muita empresa. Vai mexer com quem te presta serviço. Você vai ter que ter um relacionamento de compra e de venda muito mais Exato. estabelecido, né? Tem uma coisa, lembrei agora aqui, que afeta muito o agro, que é a questão da logística.
o transporte. O frete. O frete vai ficar muito mais caro. Ou seja, se o frete fica muito mais caro, o produto vai ficar mais caro para quem está comprando. Com certeza. É uma cadeia, né? Porque esse valor ele vai ser repassado. Exato. E se eu contrato o frete de uma empresa do Simples Nacional, qual é o crédito que eu vou gerar? Quase nada. Se eu contrato do lucro real, lucro presumido. Ou às vezes a gente até fala, cara, você vai querer dar 10 mil reais a mais aqui pro teu motorista que é do Simples Nacional? Que é isso que você está fazendo, porque ele não vai gerar crédito suficiente para você. Então vai ser estudar fornecedor, estudar para quem eu estou vendendo, quem são meus compradores. Tá? Porque a gente tem a grande questão também, vai inflacionar preço e o consumidor final, que não tem crédito de nada. Né? Tipo, para ele vai chegar o valor muito alto e eu não vou me acreditar de nada. Então, como é que eu vou ter essa briga, né? Você acha que isso vai impulsionar, de certa forma, um movimento de abertura de CNPJs e mais empreendedores que, na verdade, seria a informalidade migrando para o empreendedor? Eu acredito que sim, e tem um ponto maior ainda, que é a questão que eu falo, é outra coisa absurda, né? Que folha de pagamento não gera crédito. Não gera Não crédito. gera. Então, Não gera. vai estimular, porque que eu, empresa, vou querer contratar um CLT, Exato. se não vai gerar crédito, se eu posso contratar um PJ, um prestador de serviço. Exato. A gente entende que vai aumentar mais ainda essa quantidade de PJs. Tá? Porque eu não estou contratando uma pessoa, eu estou contratando uma empresa que vai me gerar crédito de BSCBS. Entendeu? Então, é uma das poucas coisas que o creditamento amplo não alcança é folha de pagamento. Falando muito aqui do nosso escritório, por exemplo. É bem melhor eu ter um PJ gerando crédito do que ter uma empresa. O CLT, do que ter o CLT. você vai pagar menos para ele, porque você tem que pagar mais imposto Exato. para o Estado em cima daquela arrecadação do que eles são fornecedor. Exatamente. Agora, pensando nisso também, a gente tem muitos contratos temporários, né, na questão do agronegócio, período de colheita e período de plantio, principalmente. Então, hoje já existe esse movimento de contratação, CLT, mas poderia migrar também para que cada profissional tivesse um CNPJ? Sim. Às vezes, por exemplo, o agro acontece muito, você contrata uma cooperativa, essa cooperativa te emite nota. É como se você estivesse contratando Mas um PJ. já tem os trabalhadores registrados no CNPJ dela. Isso, aí a tributação da cooperativa é uma coisa, né, que ela está pagando o CLT, e da fazenda, por exemplo, é outra coisa, porque eu estou contratando um PJ. Né, estou contratando uma pessoa jurídica para fazer esse trabalho. Aí eu vou ter os créditos. E como que fica na questão PJ, o vínculo empregatício? Porque ele é um prestador de serviço, mas se ele estiver todo dia dentro da empresa. Nesse caso, é mais tranquilo, porque eu contratei a cooperativa e a cooperativa vai mandar os funcionários. Agora, se eu contrato a pessoa direto, tem um risco, né? Acima de 2 dias eu já tenho risco, eu já tenho vínculo, etc. Só que hoje, né, isso está muito mais tranquilo a questão da pejotização, porque o governo já entende que você está ciente, dependendo do grau de escolaridade, então, você está ciente que você está sendo contratado para PJ, né? E tem muitas... Isso já foi decisão, né, que colocou assim, não, tudo bem, mas você ficou um tempão aqui recebendo como PJ sem pagar INSS, né? E agora, sem pagar imposto de renda, você vai pagar? Retroativo? Né? Então... Tava cômodo para você tava e cômodo. pro contratante. Tanto que a gente vê que as decisões hoje tá bem mais tranquila, demora muito mais do que antes essa questão de pejotização. Né? Hoje tá... Eu acho que o caminho é muito, cada vez mais, mudar para esse regime de PJ. Né? Vai dar até mais flexibilidade para as pessoas. E principalmente porque você tem uma possibilidade de pagar mais pelo serviço dela, né? Sim. Porque senão, se você paga R$2.000 para um colaborador, você paga 4 com o imposto que você transfere para o governo, né? Sim. A gente coloca a empresa do lucro real aí, 30% só de ISS ali, juntando de INSS, desculpa, INSS e outras entidades ali, 27,5%, 28,5% só da parte da empresa. Aí quando você coloca o imposto de renda do funcionário e INSS, o salário fica só em imposto ali, né? Sim. Hoje já tem funcionário que só aceita a contratação, se for pela questão PJ, né? E agora também a discussão de ampliar a taxa
o volume de faturamento anual do MEI, né? Uhum. Que, se não me engano, hoje é 83, existe um projeto para voltar para 150. 140 e pouquinho, né? 140 e pouquinho. Que já aumentaria também essa margem, né? Porque 83 é um salário de... Hoje é 7.450 reais por mês, né? Do caminhoneiro já é, né, maior, é 140 e pouquinho. Não sei se já foi aprovada essa questão do MEI. Eu vi que votou em uma casa, se eu não me engano, votou no Senado e agora deve chegar na Câmara para votar também, para 140 e pouquinhos, Que aí seria o dobro, né? Então você conseguiria ter uma margem de até 14 mil por mês, mais ou menos. Aí volta aquela questão de vou aproveitar menos, mas eu tenho essa questão do MEI, né? O MEI, a intenção dele não era essa, mas acabou virando, né? Tanto que quando o MEI começou, tinha várias atividades. Eu lembro que tinha contabilidade, não tem mais. Tinha personal trainer, não tem mais, porque, tipo, virou uma febre, todo mundo fez. Fez um MEI. Isso. Aí foram tirando, né? Foram vendo as que realmente encaixavam. Eu acho que o problema maior é que quando você sai do MEI e vai para o Simples, você sai de um faturamento de 83 para 300 mil, né? Então, você tem uma margem ali muito grande e a alíquota muito maior também. O Simples Nacional é 4.800.000, né? Então, é muita coisa. Só que eu falo que, mas, por exemplo, 3.800.000 para você pagar o ICMS por dentro ainda e até 4.800.000 para você pagar por fora, ele já não vale mais a pena. Mas vamos considerar que 4.800.000. 4.800.000 desde muito tempo atrás. Eu não lembro até que ano que passou a ser esse valor. Só que se você for ver o que aumentou de inflação, esses 4.800.000 que a gente está falando hoje... Reduziu muito, né? Cara, é uma empresa que faturasse 2,5 milhões, é a mesma coisa que ela está faturando 4.800.000 hoje há 10 anos atrás, vamos colocar, acho que é até menos. Né? A inflação foi tão grande que hoje não faz mais sentido isso para o Simples. Eu vi um dado que me chamou muita atenção recente de uma pesquisa que saiu, que se a gente fosse considerar a inflação, o salário mínimo hoje teria que ser mais de 7 mil reais. Só para equiparar com a inflação. Sim, é um absurdo. E, tipo, e a gente, no tributário, a gente sente muito isso. Porque, por exemplo, eu tenho um adicional de imposto de renda sobre o lucro, que é 20 mil reais de lucro por mês. Tipo, isso há muito tempo atrás, quando isso foi definido, era um lucro bom. Vamos colocar 20 mil reais, a pessoa era considerada já de classe média. Hoje, 20 mil reais assim, é a média do pobre. Você não consegue, né? Você precisa ganhar um valor muito alto para contas básicas. Então, a gente olha que tipo, muita coisa mudou e a reforma não veio. A reforma veio para aumentar o imposto, mas não mexeu em nada em questão de margens, né? Por exemplo, eu tinha que aumentar o percentual do lucro para ter adicional de imposto de renda, ter os 10%. Não aconteceu. Eu precisaria aumentar o limite do Simples Nacional. Aí o que acontece com o brasileiro? Eu tenho lá eu tenho 5 lojas do mesmo produto e eu faturava bem, né? E estava ali dentro do Simples Nacional tranquilo, mas com os anos eu preciso colocar no CPF de outras pessoas, porque se eu sair do lucro presumido também eu quebro o meu negócio. Aí o governo vai lá e te fiscaliza e te dá uma suspensão muito alta porque você está numa tributação que não deveria. Porque tem o limite global do Simples Nacional ali e você já extrapolou. Mas ninguém vê que você extrapolou porque a inflação consumiu todo o seu valor. Entendeu? Então, muita história para contar ainda. Mas que legal, Rafael, acho que você conseguiu esclarecer um pouco, né? Eu acho que tudo gera muita dúvida e muito questionamento, e o que eu vejo, como existem várias formas de ser feito, você tem que pegar um CPF ou um CNPJ específico e ver o que você produz, o que você faz, o que você vende, para entender de que forma que ele se encaixa ali, né? Exatamente. A gente fala receita de bolo, acho que até quando é o mesmo produto ainda muda muita coisa dependendo do sócio, né? Dependendo de outras empresas que ele tenha e etc. Mas ainda fica mais fácil. Mas a gente entende que cada empresa vai ter uma história ali e a gente só consegue realmente falar, cara, vai ser desse jeito aqui com isso. E a reforma tributária hoje a gente traz muito mais pensando no futuro e está preparado para esse impacto. De quem que eu vou comprar.
análise de contrato, Uhum. né? A gente fala, cara, isso aqui é onde vai pegar muita gente. Como que eu vou mudar o valor da tua contabilidade depois da reforma tributária, se lá não está especificando que eu posso mudar porque o imposto vai ser por fora? Não vou conseguir mudar. Se eu te cobro R$ 1.000 por mês, eu vou ter que te cobrar R$ 1.000 por mês depois da reforma porque está em contrato. Como é que eu vou fazer? Eu vou suportar essa carga tributária como? Né? Então, são coisas que você tem que ver a partir de agora. Talvez mudar o contrato, Sim. prevendo essa questão da reforma tributária. Uhum. Que isso vai impactar muita gente. Com certeza. Tem clientes nossos que já estão recebendo de multinacional. Você vai ter que mudar a tua tributação. Na verdade, você vai ter que mudar o teu tipo de negócio. Isso foi surreal. Esse nosso cliente, ele vende 1 milhão, 2 milhões por mês. Ele é distribuidora Uhum. de equipamentos hospitalares. E nesse caso, o fornecedor dele mandou o seguinte, hoje o produto dele fica, por exemplo, eu pego o produto, eu não tenho que pagar, passo por meu fornecedor e ele paga depois. Né? Ou seja, eu sou o distribuidor ali, me fugiu a palavra agora, ele fica o produto fica em Consignação. consignação, exatamente. Todas as vendas é assim. Você não precisa desembolsar o valor. Exato. Produtos muito caros. Que é uma tendência hoje do e-commerce, principalmente, Exato. né? Você é só um vendedor ali, você não tem estoque, você trabalha com o estoque da indústria. Só que com a reforma tributária, com a questão do split payment, o que chegou pro cliente, pro distribuidor, que é um dos grandes distribuidores dessa marca. Você vai ter que comprar o parque instalado agora, devido a isso, reforma tributária, vai funcionar desse jeito. E o custo do parque instalado, que ele tem que comprar não sei quantos lá e tem que trocar de todas as vezes, e pode ficar com o produto, você pode perder o produto que vai vender. É de R$ 2 milhões. Nossa. Eu falei, cara, não quero mais esse negócio, entendeu? Ficou inviável para mim um negócio dessa forma. Se for dessa forma, eu não vou continuar. Entendeu? E isso vai ser... O risco é muito maior, né? A gente recebeu que você faz anúncio. O Google Ads? O Google Ads mandou, a Meta mandou informativo dizendo que vai ter que aumentar o preço do produto por causa da reforma tributária. Está escrito lá. Nem começou e eles já estão preocupados com isso. Ou seja, empresas muito maiores, muito grandes estão preocupadas com a reforma. Como há alguns anos a gente via assim, vai aumentar o preço do combustível. Aí o dono do posto já ouvia que vai aumentar. Já aumentava. Ele já aumentava na bomba antes de trocar aquele estoque. É tipo isso. Sim. E assim, a gente torce para que dê certo, né? A gente está estudando muito. A gente está começando a fazer planejamento para as empresas da reforma tributária, que a gente fala, cara, entra muito financeiro. Uhum. Você tem que ter um fluxo de caixa maior, né? Tem. Imagina, eu gosto de alguns setores assim que têm mais dificuldades com o financeiro. A gente viu isso com a pandemia, o tanto de bares e restaurantes que quebrou porque eles não tinham caixa nenhum. Literalmente vendia o almoço para comprar a janta. Uhum. Né? Cara, como que o dono do restaurante, que é acostumado a dever imposto, joga para frente, parcela, dá um jeitinho ali, né? Ele vai fazer, sendo que o imposto dele vai ser pago todos os dias. Para o cara que é organizado, eu já escutei isso de cliente nosso, a gente fazendo palestra, ele fala, poxa, eu prefiro, né? Uhum. Porque eu vou me preocupar menos com o que vai vir. Já tô pagando diariamente ali. Claro, ali. Fala, poxa, mas essa é a cabeça do cara que é organizadíssimo, que tem fluxo de caixa. Sim. E o cara que não tem? Isso vai tirar muita gente do mercado. Desorganizado, então, eles vão precisar de um financeiro bem melhor. Né? Bem mais robusto também. Com certeza. Eu queria que você desse um exemplo que a gente falou antes nos bastidores e que me chamou muita atenção, do combo do McDonald's, né? Ah, sim. A gente estava falando que muita coisa vai mudar, né? Por exemplo, a questão das bebidas. A gente usa muito no McDonald's, por exemplo, a gente faz isso para cliente nosso também, que é a questão eu aumento o valor do hambúrguer, eu aumento o valor da Coca-Cola, porque ela já vem com ICMS, substituição tributária, já vem com PIS e COFINS monofásico. Ou seja, estou pagando, vamos colocar, de uma carga tributária que eu deveria pagar 11 ali no total da nota, eu estou pagando 5. Vou lá e pego o hambúrguer, que é carga tributária normal, pagaria tudo normal, diminuo o valor do hambúrguer e aumento o valor da Coca.
né? Mas o que acontece hoje com a reforma tributária? A Coca-Cola, devido ao imposto seletivo, e também para bares e restaurantes ela não vai ter o benefício de redução de 40%, ela vai ficar muito mais cara tributariamente pro vendedor ali, para a pessoa do restaurante. Ou seja, a gente vai ter que... de lucro Exato. vai diminuir consideravelmente. A gente vai ter que inverter esse combo, né? A gente vai ter que inverter a lógica. A gente aumenta o valor do hambúrguer e diminui o valor da Coca. Então, o tributário é isso. Como é que a gente pode fazer isso numa fazenda? Temos que pensar também, né? Vamos ver onde o produto está sendo tributado maior, onde eu consigo vender um combo ali do produto para diminuir de um e aumentar do outro, né? Isso não é errado, né? Isso é tranquilo de fazer. Quando a gente coloca na fazenda, eu penso muito... Hoje a gente vê muito os produtores trabalhando com integração lavoura e pecuária. Então, ele produz o milho, que vai alimentar o gado, e ele vende a carne. Então, automaticamente, ele vai ter 2 produtos ali, que são carne cesta básica e milho que não é cesta básica. Exatamente. E ele vai ter que trabalhar com essa cadeia. Exato. Mexer nos tributos ali, né? Talvez, cara, tô vendendo aqui um combo aqui pro meu cliente. Isso vai continuar existindo, né? A gente fala que o planejamento nunca vai terminar, nunca vai acabar, né? Mas só vai mudar o tipo de planejamento. Eu entendo, até depois de ter conversado com você, que esses 360 mil devem aumentar, né? Aí o planejamento vai ser, vale a pena eu pagar ou não o IBS-CBS, ou vale a pena eu gerar um crédito presumido pro meu comprador ali, né? Para quem tá comprando de mim. Tem que analisar muita coisa. Depende também do meu faturamento. Exato. Se o meu faturamento justificar isso... É porque tem... E o governo já sabe que isso vai dar tanto problema, que é o mesmo cenário para as outras empresas normais, né? Do IBS-CBS. Eu, no Simples Nacional, eu vou poder optar em pagar ou não o IBS, por dentro ou por fora. Eu vou pagar de qualquer jeito, mas se eu pagar por dentro, vai ser a alíquota do Simples, eu não tenho crédito. E eu não gero crédito da alíquota cheia para quem está comprando de mim. Se eu pagar por fora, eu vou gerar crédito. Normal. Uhum. E talvez o crédito que eu tenha também das entradas seja mais benéfico para mim. Só que o próprio governo entende que vai ser tão complexo que ele te deu ele deixa você fazer essa opção 2 vezes por ano. Não vai ser só uma. Igual o regime de caixa e competência é só uma vez. Interessante, né? Eu vou poder escolher 2 vezes no ano se eu quero o IBS por dentro ou por fora. E no caso do produtor isso é fundamental porque ele tem 2 janelas super importantes, que é primeiro a do plantio, que ele está comprando, e depois a da colheita, que ele está vendendo. Então são 2 fluxos que ele tem. Isso. Situações opostas. A gente tem uma grande dificuldade hoje na questão de fazenda e etc. É definir sobre lucro real e presumido. Justamente devido à incerteza da colheita, e se vai ser uma colheita boa ou se vai ser uma colheita ruim. Alguns clientes nossos preferem não pagar um imposto, né? Porque a opção pelo real e presumido se dá no pagamento do imposto, né? Até ele ter certeza ali de que foi bom ou não a produção dele. Aí ele prefere pagar a multa e os juros daquele imposto, porque ele vai ter mais certeza na hora de optar pelo lucro real ou presumido. E ele deixa para fazer essa escolha depois. Não, eu pago aqui a diferença de imposto, de juros e multa, mas eu não caio no lucro presumido, que vai ser muito pior para mim. Ou vou pro lucro real, que vai ser pior. Então, o agro, ele já tem as suas complexidades, né? Não é como você comprar um produto pronto e vender o produto pronto. Você planta alguma coisa com a intenção que vai dar certo, se Deus cooperar, se a chuva cair. Se tudo acontecer. Exatamente. Então, você não tem muita certeza do que vai acontecer. Ou, na verdade, você nunca tem certeza do que vai acontecer. Sim. Então, a gente já usa esse tipo de planejamento para alguns clientes nossos. A gente não vai pagar um imposto. A gente vai ver o que vai valer a pena, né? Então, isso faz muito sentido. Sim. Na maioria das vezes dá certo. Tá? Não, a gente paga multa e juros aqui. Ou porque eu paguei o imposto ali no lucro real, já era. Vou ficar o resto do ano no lucro real. Então, essa jogada a gente já sempre faz. É importante, né? Sim. Que legal. Rafael, quero te agradecer aí por ter
ajudado a puxar esse novelo, né? Que a gente vai puxando, ele vai desenrolando e, na verdade, ele continua enrolando, porque, como a gente falou, cada situação é uma situação, né? Então, quero te agradecer por você ter aceitado o nosso convite, ter batido esse papo aqui. Eu espero que a gente tenha conseguido também esclarecer algumas dúvidas dos produtores, né? E eu que agradeço. Espero ter contribuído. Que bacana. Eu queria que você falasse também um pouco da empresa de vocês, quem quiser encontrar vocês nas redes sociais, como que faz para acompanhar o trabalho de vocês? Nós somos a BWA Global. A gente hoje atua no Brasil todo, atendemos o Brasil todo, mas escritório físico, a gente tem 9 escritórios em 7 estados. Eu sou o sócio responsável por Brasília. Nosso CEO é André Adolfo. É uma máquina aí de reforma tributária. Podemos fazer o segundo podcast trazendo ele. Legal. Pra quem quiser ver o Instagram dele é André Adolfo, só tem ele. Legal. O meu é Rafael Camilo Contador. O da BWA é @somosBWA. A gente tem um projeto, a gente sempre entrega um diagnóstico gratuito para qualquer empresa que procure a gente e fale, Rafael, eu quero entender se o meu tributário está de forma correta. A gente entrega, mostra os pontos, a gente traz um rally da reforma tributária ali no final de toda a apresentação, para mostrar para ele os impactos da reforma tributária, mais ou menos essa conversa que a gente teve hoje aqui, específica para o negócio dele. Então, a gente já está trazendo isso hoje. Com esse diagnóstico, a gente consegue trazer vários pontos, entender, você está pagando o melhor imposto ou você não está pagando, você pode melhorar nessa área aqui. Essa coquinha ou esse sanduíche aqui, a gente... Exato. A gente faz muita coisa, viu? A gente já fez mais de 4.000 diagnósticos, né? Então, isso aí a gente faz todos os dias. Hoje a gente está aí com 5.000 clientes no Brasil todo. Que legal. 500 funcionários e acelerando, né? A gente gosta dessa loucura aí. Principalmente com tanta mudança, né? As pessoas automaticamente geram mais dúvida, gera alteração e vocês precisam dessa assistência também, né? Com certeza. Então, nossas redes sociais estão aí. A gente gosta de tomar café também. Se quiser só chamar para tomar um café, a gente vai. Tá valendo. Tá valendo. Que legal, que bacana. Obrigada, então, pela sua participação, Rafael. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada. Sim, a gente encerra mais uma edição do podcast Um AgroPod. Olha, eu confesso que eu fiquei até com um pouquinho de dor de cabeça aqui tentando fazer as contas, porque jornalista não entende muito, né, de cálculo, de tributação, mas eu sei que é importante para todo mundo a gente entender e principalmente contratar profissionais que nos esclareçam essa diferença de cada serviço, de cada produto. Eu fico por aqui, eu espero você na próxima segunda, às 19 horas. Até mais! Este programa é um oferecimento de Viveiro Brasplante, semeando para alimentar o Brasil. Saiba mais em viveirobrasplante.com.br.